Paulo inicia sua carta aos Gálatas de maneira distinta de outras epístolas. Não há palavras de gratidão ou elogios àqueles que a recebem, o que reflete sua grande preocupação com a situação das igrejas na Galácia. Ele não demora em entrar no ponto central da carta: sua autoridade apostólica e a pureza do Evangelho. Desde o início, Paulo afirma que seu apostolado não tem origem humana. Ele não foi enviado por um grupo de homens, nem recebeu sua missão por intermédio de um líder terreno. Sua autoridade vem diretamente de Jesus Cristo e de Deus Pai. Isso demonstra que sua mensagem não é influenciada por tradições ou instituições humanas, mas fundamentada na vontade divina. Se os 12 apóstolos foram chamados pelo Senhor Jesus em seu ministério terreno, Paulo recebeu seu chamado diretamente de Cristo ressurreto. Essa distinção era essencial para reforçar a legitimidade de sua missão diante das acusações de seus opositores. É possível que alguns questionassem sua autoridade, alegando que ele não havia conhecido pessoalmente o Senhor Jesus antes da ressurreição, ou que não se encaixava nos critérios mencionados em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 21 e 22, para a escolha dos 12. No entanto, ao reivindicar sua vocação diretamente de Cristo ressurreto, ele estabelece a base de sua autoridade. Rejeitá-lo como apóstolo significaria, na verdade, rejeitar o próprio Deus que o enviou. Ao mencionar a ressurreição do Senhor, Paulo lembra que foi nessa condição que Cristo o chamou e o comissionou para levar o Evangelho às nações. A autoridade apostólica, como apresentada nas Escrituras, era única e não transmissível. Os apóstolos, incluindo Paulo, receberam diretamente do Senhor a responsabilidade de estabelecer a doutrina da Igreja. Não há qualquer base bíblica para que outros homens posteriormente reivindiquem essa mesma autoridade ou afirmem ter recebido uma sucessão apostólica. A verdadeira continuidade apostólica não está em uma linhagem de líderes ordenados, mas na fidelidade ao ensino apostólico registrado nas Escrituras. Além de afirmar sua autoridade, Paulo menciona os irmãos que estavam com ele. Curiosamente, ele não cita seus nomes, como costumava fazer em outras cartas. Isso sugere que o foco aqui não estava nas pessoas que o acompanhavam, mas na defesa do Evangelho. Esses irmãos, mesmo sem nome, representam a comunhão entre os cristãos. Mas Paulo se destaca como apóstolo, um chamado que poucos receberam. Enquanto todos os crentes são irmãos em Cristo, apenas alguns poucos foram comissionados diretamente pelo Senhor como apóstolos. Ao dirigir sua carta às igrejas da Galácia, e não a uma única igreja, Paulo reconhece a autonomia de cada congregação local. O Evangelho havia produzido fruto naquela região, resultando no estabelecimento de várias igrejas, cada uma com sua responsabilidade diante de Deus. No entanto, Paulo não acrescenta elogios ou recomendações a essas igrejas, o que é incomum em suas cartas. Sua preocupação era séria. Os Gálatas estavam se afastando do verdadeiro Evangelho e sendo influenciados por ensinos que os levavam de volta à observância da lei e às práticas judaicas. A questão não era apenas um erro doutrinário isolado, mas uma ameaça à essência da fé cristã. A carga emocional de Paulo é evidente. Ele sabia que a influência do legalismo não era apenas uma questão secundária, mas uma distorção do Evangelho da graça. Ao tentar acrescentar a observância da lei como requisito para a salvação, os Gálatas estavam, na prática, negando a suficiência da obra de Cristo. Esse era um desvio tão grave que exigia uma resposta firme e direta. Desde os primeiros versículos, a carta aos Gálatas se apresenta como um chamado urgente para a defesa da verdade. Paulo não perde tempo com introduções prolongadas ou cortesias formais. Seu coração estava angustiado com o desvio dos Gálatas e sua preocupação era restaurá-los ao verdadeiro Evangelho, aquele que foi revelado pelo próprio Cristo e que não pode ser alterado por doutrinas humanas.
O tom direto e enérgico da carta reflete a seriedade da situação e a necessidade de corrigir esse erro antes que se espalhasse ainda mais. A carta de Paulo aos Gálatas inicia-se com uma saudação carregada de peso doutrinário. Ele enfatiza que seu apostolado não foi conferido por homens, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo e Deus Pai. Essa afirmação não apenas reforça sua autoridade, mas também se contrapõe diretamente aos falsos mestres que estavam tentando desviar os crentes da Galácia para um evangelho distorcido. Nos primeiros versículos, Paulo deseja que a graça e a paz de Deus permaneçam com os Gálatas. Graça, aqui, é a expressão do favor imerecido de Deus, a fonte da salvação, enquanto a paz é o resultado desse relacionamento restaurado com Deus. Não é algo que pode ser alcançado pela observância da lei, mas sim um dom que flui da obra redentora de Cristo. A graça de Deus anula qualquer pretensão humana de contribuir para sua própria salvação. O apóstolo, então, expõe a essência do Evangelho em poucas palavras, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Gálatas 1, verso 4. Aqui, vemos a profundidade do sacrifício de Cristo. Ele se entregou voluntariamente, não apenas como um exemplo de amor, mas como nosso substituto, levando sobre si o castigo que nos era devido. Se a morte de Cristo foi suficiente para satisfazer a justiça divina, qualquer tentativa de adicionar algo a essa obra perfeita é um insulto à graça de Deus. O propósito desse sacrifício era nos livrar do presente século mau. A palavra livrar, usada por Paulo, indica uma ação deliberada e eficaz de resgate. Este mundo, como sistema, está sob o domínio do maligno, e a cruz de Cristo marca um divisor de águas entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que permanecem sob a influência do pecado. Não fomos apenas salvos da culpa do pecado, mas também libertos da escravidão deste século, com seus valores corrompidos e suas ideologias contrárias a Deus. Paulo, então, expressa sua indignação e espanto ao ver os Gálatas tão rapidamente se afastando da verdade. Normalmente, em suas cartas, ele iniciaria com expressões de gratidão e oração pelos crentes. Mas aqui não há tempo para isso. Seu tom é urgente, pois a questão em jogo não era meramente uma diferença de interpretação, mas a própria pureza do Evangelho. Eles estavam sendo seduzidos para outro Evangelho, que na verdade não era Evangelho algum. Gálatas 1, versos 6 e 7. O perigo não era apenas doutrinário, mas espiritual. Afastar-se da mensagem da graça significava afastar-se do próprio Deus. Paulo não hesita em condenar aqueles que estavam distorcendo a verdade, declarando que qualquer um que pregasse um evangelho diferente, seja um homem ou até mesmo um anjo do céu, deveria ser considerado anátema, ou seja, separado para destruição. Gálatas 1, verso 8. Essa é uma das afirmações mais fortes de toda a Escritura, mostrando que o Evangelho não pode ser adulterado sem graves consequências. Ao longo da carta, Paulo deixa claro que sua mensagem não foi inventada por ele, nem ensinada por outros homens, mas revelada diretamente pelo Senhor Jesus. Isso reforça a seriedade do que ele está dizendo e desafia qualquer tentativa de suavizar ou modificar o Evangelho para agradar aos homens. Sua preocupação não era ser popular ou politicamente correto, mas fiel àquele que o chamou. O que estava em jogo na Galácia é algo que continua sendo um desafio nos dias de hoje. A tentação de misturar graça e mérito humano é uma constante em várias formas de religiosidade, mas a mensagem do Evangelho permanece inalterada. Fomos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Qualquer coisa que acrescente exigências humanas para alcançar ou manter a salvação, distorce essa verdade gloriosa e leva as pessoas para longe de Cristo. Diante disso, nossa resposta deve ser a mesma de Paulo:
rejeitar qualquer evangelho adulterado e nos firmarmos na graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Que possamos, como Ele, engrandecer a Deus por tão grande salvação e viver em total dependência da sua graça, certos de que, no tempo determinado, Ele completará a obra que começou em nós. A Ele, pois, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. No início da carta aos Gálatas, Paulo não perde tempo e já expressa sua preocupação com os irmãos que estavam sendo desviados para um evangelho diferente. O que ele enfatiza é que este outro evangelho não é apenas uma variação ou uma ênfase distinta do verdadeiro evangelho, mas algo completamente diferente, a ponto de nem mesmo poder ser chamado de evangelho. Isso fica evidente no versículo 7, onde ele usa duas palavras gregas distintas para outro. A primeira palavra grega, héteros, indica algo de tipo diferente, enquanto a segunda palavra grega, allos, refere-se a algo do mesmo tipo. Ou seja, os Gálatas estavam sendo levados a um evangelho que não era simplesmente outra forma de ver as boas novas, mas algo que se opunha radicalmente à verdade que Paulo pregava. Paulo então identifica aqueles que estavam perturbando as igrejas da Galácia. O verbo grego usado para perturbar transmite a ideia de agitação, confusão, desordem. Esses falsos mestres estavam transtornando o evangelho, tornando-o o oposto do que deveria ser. Em vez da graça, estavam apresentando um evangelho de obras, misturando a fé em Cristo com a necessidade de cumprir a lei. Essa inversão do evangelho, transformando-o em um sistema legalista, é uma distorção perigosa que Paulo não poderia ignorar. Não é à toa que Satanás trabalha dessa forma, introduzindo a corrupção da verdade dentro da própria igreja. Por isso, os recém-convertidos devem ser guardados com zelo, pois os falsos mestres frequentemente se aproveitam da sua falta de maturidade para levá-los ao erro. Paulo então faz uma declaração muito forte nos versículos 8 e 9. Ele apresenta primeiro uma hipótese. Mesmo que ele próprio ou um anjo do céu pregasse um evangelho diferente do que já foi anunciado, esse mensageiro deveria ser rejeitado e considerado maldito. Aqui, ele deixa claro que a autoridade da mensagem não depende de quem a prega, mas do seu conteúdo. O evangelho deve ser julgado à luz da verdade de Deus, e não pela posição ou credenciais do pregador. Isso era relevante porque os falsos mestres alegavam ter vindo de Jerusalém e, possivelmente, até usavam o nome de Tiago para ganhar credibilidade. Mas Paulo mostra que o evangelho que ele pregava não era derivado de homem algum, mas recebido diretamente de Deus. Assim, qualquer outra mensagem deveria ser rejeitada, independentemente de quem a trouxesse. O apóstolo reforça que a mensagem não pode ser alterada de forma alguma. Se alguém adiciona algo ao evangelho da graça, esse acréscimo o corrompe completamente. Cristo suplementado é Cristo suplantado. Se a salvação exige algo além da fé na obra consumada do Senhor Jesus, então sua morte foi insuficiente. Esse era o erro fatal que os falsos mestres estavam promovendo. No versículo 10, Paulo faz um desafio direto. Estou eu agora procurando o favor dos homens ou de Deus? Seus opositores o acusavam de ser inconsistente, dizendo que entre os judeus ele ensinava a circuncisão, enquanto entre os gentios não insistia nisso. Certamente mencionariam o caso de Timóteo, que foi circuncidado, como exemplo de sua suposta incoerência. Mas Paulo demonstra que sua motivação não era agradar aos homens, e sim ser fiel ao Senhor. Ele não buscava a aprovação de ninguém, porque ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, verso 24. Sua lealdade era exclusiva a Cristo. Essa atitude de independência espiritual é algo que também devemos buscar. Paulo não era influenciado por opiniões humanas, pois sabia que o verdadeiro julgamento viria do Senhor. Ele ensina em 1 Coríntios 4, versos 1 a 5, que não se preocupava com o julgamento dos homens,
nem mesmo com sua própria avaliação pessoal. Ele aguardava o dia em que o Senhor revelaria todas as coisas. Assim também devemos viver, firmes na verdade, sem ceder às pressões de um mundo que quer diluir o Evangelho. A popularidade nunca foi a prioridade de Paulo, e não deve ser a nossa também. O apóstolo Paulo inicia sua defesa, enfatizando que o Evangelho que ele pregava não era fruto de invenção humana, mas lhe foi revelado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Ele destaca que essa mensagem não foi aprendida em escolas rabínicas, nem transmitida por tradição de homens. Esse ponto é essencial, pois os opositores de Paulo alegavam que ele havia modificado a mensagem para excluir a circuncisão e a observância da lei. No entanto, ele deixa claro que sua pregação vinha de uma fonte divina, e não de um sistema religioso terreno. Nos versículos seguintes, Paulo apresenta argumentos que confirmam a autenticidade de sua mensagem. Ele lembra os Gálatas de que, antes de sua conversão, era um ferrenho perseguidor da igreja, profundamente arraigado nas tradições judaicas. Se ele tivesse alguma motivação humana para mudar de posição, certamente não teria escolhido um caminho que o colocaria em oposição à religião de seus antepassados e lhe traria perseguição. Isso demonstra que sua transformação foi resultado de uma intervenção direta de Deus. Quando Paulo se encontrou com o Senhor na estrada de Damasco, Cristo lhe foi revelado em glória. Essa experiência não apenas mudou seu entendimento sobre quem era o verdadeiro Messias, mas também lhe deu um chamado específico para proclamar essa verdade aos gentios. Ele não recebeu sua comissão de nenhum homem, nem buscou orientação em Jerusalém imediatamente após sua conversão. Pelo contrário, retirou-se para a Arábia, onde foi instruído pelo próprio Senhor antes de começar seu ministério público. Somente 3 anos depois é que ele foi a Jerusalém e passou 15 dias com Pedro, encontrando-se também com Tiago. Esse breve contato foi insuficiente para que ele tivesse aprendido todo o conteúdo do Evangelho com eles. Sua mensagem já estava consolidada, pois ele a havia recebido diretamente do Senhor. Além disso, sua pregação foi confirmada pelos próprios apóstolos quando ele voltou a Jerusalém anos depois e foi reconhecido como alguém que tinha recebido uma missão divina. Em sua defesa, Paulo também menciona um episódio significativo em que precisou confrontar Pedro. Quando este, por pressão dos judaizantes, começou a agir de forma contrária ao Evangelho da Graça, Paulo resistiu a ele publicamente. Esse evento demonstra que até mesmo aqueles que eram considerados colunas na igreja estavam sujeitos a falhas e que a verdade do Evangelho não poderia ser comprometida para agradar homens. O Evangelho é absoluto e imutável. Ao lembrar sua vida antes da conversão, Paulo destaca 2 aspectos marcantes: sua perseguição aos cristãos e seu zelo pelo judaísmo. Ele estava determinado a destruir a igreja, entrando nas casas dos crentes, aprisionando-os e até mesmo dando seu voto para que fossem condenados à morte. Esse era um zelo cego, baseado nas tradições humanas, que o levou a agir com extrema violência contra aqueles que seguiam a Cristo. O que o motivava era sua dedicação à religião judaica, na qual ele se destacava entre seus contemporâneos. No entanto, apesar de seu conhecimento da lei e de sua diligência, ele não compreendia a graça de Deus. Foi apenas quando Cristo se revelou a ele que seus olhos foram abertos e ele percebeu a incompatibilidade entre a justificação pela fé e a tentativa de alcançar a salvação pelas obras da lei. Essa mudança radical em sua vida prova que ninguém poderia tê-lo convencido por meios humanos. Foi um ato direto da soberania divina. A transformação de Paulo demonstra que o Evangelho da Graça não poderia ter sido concebido por homens. Nenhum sistema religioso humano propõe que a salvação é oferecida gratuitamente, sem que o homem possa reivindicar mérito algum. O Evangelho que Paulo pregava não dava glória ao homem, mas somente a Deus.
Por isso, ele reafirma que qualquer outro evangelho que acrescentasse exigências humanas à graça divina era falso e deveria ser rejeitado. Assim, ao defender a origem de sua mensagem, Paulo não apenas responde a seus opositores, mas reforça para os Gálatas a importância de permanecerem firmes na verdade. Ele os exorta a não serem levados por ensinos que tentassem misturar graça e lei, pois o evangelho que ele anunciava não poderia ser alterado sem que sua essência fosse comprometida. A salvação é pela fé e não pelas obras, e essa verdade foi revelada a ele diretamente pelo Senhor.